Tudo bem? Já estamos aqui ao vivo, seja muito bem-vindo. Eu não sei onde você está, não sei com quem você está, mas convide as pessoas que estão ao seu lado, chama seu pai, chama sua mãe, chama sua família para assistir e para prestar esse culto de adoração a Deus. Hoje será um tema impressionante, um tema imperdível. Nós estamos aí, durante os domingos, estudando esse livro aqui, ó. Conhece esse livro? Já viu por aí? Chama O Mistério da Profecia, um livro muito especial, um livro muito bom. Esse livro é uma bênção e também você pode estar adquirindo na mão dos comportores. O tema de hoje é um tema imperdível, um tema muito especial. A guerra nos bastidores da história, o mistério da profecia. Nesse momento convide sua família a fechar os olhos, curvar sua fronte, porque nesse momento nós vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Querido Pai Celestial, que momento especial. Estamos aqui ouvindo a Tua voz, estudando a Tua palavra. Embora estejamos longe fisicamente, estamos unidos e unidos pela palavra. Que nesse momento especial, a Tua palavra possa nos encher de esperança, nos encher de alegria e renovar a nossa vida espiritual. Que o tema de hoje possa nos alimentar e possa nos ajudar na nossa caminhada cristã. Nos entregamos em Tuas mãos e abrimos nosso coração em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, o tema é imperdível, certo? Um tema maravilhoso. E amigos, antes de começar, eu queria falar uma coisa. Nós olhamos para o mundo afora, olhamos para as pessoas, nós olhamos as doenças, nós olhamos as crises que o Brasil e o mundo têm passado. Várias pessoas aí morrendo por conta de um vírus chamado coronavírus ou Covid-19. Muitas pessoas morrendo, muitas pessoas aí preocupadas. Nós vemos mortes, tragédias, destruição, muitas calamidades, filho contra pai, pai contra filho. Esse é o cenário do mundo atual. E diante de um cenário desse, vem a pergunta: como comparar, o cenário que nós vivemos com o Deus que a Bíblia apresenta? A pergunta é: se Deus é amor, por que existe o sofrimento? Se Deus é amor, por que milhares de pessoas estão morrendo por conta de um vírus? Se Deus é amor, porque nascem crianças aleijadas? Se Deus é amor, porque muitos estão morrendo de fome? Como nós podemos entender isso? É Deus o culpado por tudo isso? Se não é Deus, quem é? É o diabo? Mas quem criou o diabo? A Bíblia responde essas perguntas. E esse é o tema de hoje. Uma guerra nos bastidores da história. Um tema muito e muito especial. Mas eu queria falar uma coisa para você. A pergunta que muitos fazem é a seguinte: Deus criou tudo que existe? Obviamente sim, e essa talvez seja a sua resposta. Mas eu te faço outra pergunta. O mal, ele é real? O mal, ele existe? Então, se o mal existe, Deus é o criador do mal? Seria isso? Bom, Deus, ele criou seres por sua própria vontade livres. E a partir do momento que Deus ele cria seres livres, Deus permite que esses seres tenham a liberdade de escolha. Assim que Deus criou seres livres, Ele permitiu que surgisse junto com esses seres a liberdade de escolha, a liberdade desses seres se voltarem contra Ele, contra a sua lei e contra o seu governo. Ah, Lucas, então Deus é responsável pela existência do mal? Não, mas Deus é responsável pela existência da possibilidade do mal. Por quê? Porque Deus cria seres livres que pudessem voltar as costas contra Ele. Amigos, Deus criou seres livres. Lucas, mas vocês contam a história de um anjo, que se rebelou contra Deus e tal. Deus sabia que esse anjo ia pecar? Sim ou não? Sabia ou não sabia, meu amigo? Claro que sabia. E por que Deus o criou? Porque Deus não impediu Lúcifer de vir à existência. Por que Deus fez isso? Por uma razão muito importante. Deus, ele dá o livre arbítrio para todos os seus seres
criados. Para que você entenda melhor, eu vou contar uma história. Um dia, um professor chega na sala de aula e ele fala para os seus alunos o seguinte: olha, vocês vão poder escolher se querem ter aula comigo ou não. Eu dou essa liberdade para vocês. E se vocês acham que eu sou um professor competente, que eu sou um professor qualificado para te ensinar, você vai me dar a nota 10. Mas se você acha que eu não sou um bom professor, que eu não sou qualificado para te ensinar, você vai me dar a nota 0. É desse jeito, ou 10 ou 0. Não pode dar outra nota. E o professor, então, entrega folhas para os alunos para que eles pudessem dar as notas. E os alunos vão dar as notas ali. E o primeiro fala assim: nossa, que professor autoconfiante, né? Vou dar um 10 aqui para ele. O outro fala assim: vamos ver se esse professor é tudo isso mesmo. Vou dar um 0. Outro fala: não, vou dar um 10. Outro, vou dar um 0. O professor recolhe os papéis com as notas. E ele fala o seguinte: essas notas eu vou levar lá para o diretor da escola. E o diretor vai ficar sabendo o que a turma pensa ao meu respeito. Então o professor sai de sala. E os alunos ali ficam comentando. Só que entre a sala de aula e a sala do diretor do colégio, o professor, ele passa no seu escritório. Ele passa no seu escritório e ele tranca a porta, pega as notas e começa a separar. Pega a primeira nota. Um 10. Legal. Segunda nota. Outro 10. Outro 10. Um 0. Outro 0. Outro 0. Um 10, um 0, e ele começa a separar duas pilhas, umas com as notas 10 e outras com as notas 0. Ele pega todas as notas 0 e coloca em uma máquina de triturar papel. Uma máquina de triturar papel e acaba com as notas 0. E de repente sobrou as notas 10. Ele pega todas essas notas 10 e leva lá na sala do diretor. E ele fala o seguinte: senhor diretor, aqui está o que a turma pensa ao meu respeito. 10 de cima abaixo. Eu te pergunto, que adjetivo qualificaria esse professor? Hein? Desonesto, mentiroso, corrupto, falso e outras coisas mais. Por quê? Porque ele falou que levaria ao diretor o que a turma pensasse a seu respeito, as notas, mas só deixou ouvir a existência do diretor, do conhecimento do diretor, as notas 10. Agora preste atenção. Se Deus, ele só deixasse vir à existência seres, pessoas, anjos, que não negariam o seu reino, o livre-arbítrio seria uma enganação. E Deus seria mentiroso, desonesto, corrupto, porque só iria mostrar os 10. Ele só iria mostrar os 10, e não as notas 0. Então, o que qualifica o livre-arbítrio é isso. Deus dá o livre-arbítrio aos seus filhos. E Deus deixou vir à existência todos os seres, independente se eram notas 10 ou se eram nota 0. E isso mostra o livre-arbítrio que Deus dá para os seus filhos, para mim e para você. Porque se Deus só deixasse vir à existência seres que não negariam o seu reino, o livre-arbítrio seria uma enganação. Meu amigo, você sabe muito bem, tem uma matéria que é metafísica, para explicar um pouco mais sobre a origem do mal. E na metafísica tem duas palavras. Uma é potência e outra é ato ou realidade. Vou te explicar. Imaginemos que eu estou pensando em um quadro. Um quadro e um papagaio pintado nesse quadro. Esse quadro está na minha mente. Ele existe na minha mente. Ele não é real. Ele é uma potência. Esse quadro não pode ser destruído, não pode ser roubado e ele não pode ser queimado, porque ele só existe em potência, na minha mente. Ele é uma possibilidade. A partir do momento que eu pego uma lousa, pinto esse quadro e desenho um papagaio, desenho o quadro, ele saiu da minha mente e passou a ser uma realidade. Ou seja, ele deixou de ser uma potência e se tornou uma realidade, um ato. A partir do momento que ele se torna um ato, esse quadro, ele pode ser destruído, pode ser queimado, pode ser roubado, porque ele deixou de ser uma potência e se tornou uma realidade, um ato. É a mesma coisa o mal. O mal sempre existiu em potência, ou seja, em sua possibilidade de existir.
Por quê? Por conta do livre-arbítrio, da liberdade de escolha. A partir do momento que Lúcifer decide se rebelar contra Deus, o mal deixou de ser uma potência e se transformou em uma realidade. Deu para entender? Pegou o gancho aí? O mal, a partir do momento que Lúcifer peca, que ele se rebela contra Deus, o mal deixa de ser uma potência, deixa de ser uma possibilidade e se torna então uma realidade. E hoje o mal é uma realidade na minha e na sua vida. Hoje o mal é uma realidade no Brasil. Hoje o mal é uma realidade nos Estados Unidos e em todo o planeta Terra. Infelizmente o mal está entre nós. E por isso que nós sofremos, vemos pessoas sofrendo e vemos todas essas tragédias que acontecem por aí afora. Meus amigos, eu convido nesse momento você, sua família, a abrir a Bíblia. Isso mesmo, abra sua Bíblia, pegou a Bíblia aí? Pega a Bíblia e abre a Bíblia com sua família no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12. Eu vou abrir a minha Bíblia também, estou acompanhando aqui também a live. E vou abrir a minha Bíblia no livro de Apocalipse. Abra a sua Bíblia aí. Apocalipse significa revelação. E o que nós vamos ler aqui é uma revelação de Deus para cada um de nós. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Achou aí? Apocalipse 12, 7. Diz assim, ó. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. O verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face de morte, não amaram a própria vida. E olha o verso 12, olha o que diz aí, hein? Por isso, festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Uau, hein? Que verso poderoso, hein? Não caiu da cadeira não, né? Cuidado para não cair. Que verso impactante, né? Você viu o que a Bíblia diz? A Bíblia fala, segundo esse texto de Apocalipse 12, que esse conflito entre o bem e o mal não está limitado à terra. É, isso mesmo. Esse conflito entre o bem e o mal não está limitado à terra. Todo o sofrimento que nós vemos aqui, quando você vê pessoas sofrendo, a maldade do ser humano, saiba que isso é apenas uma continuação de uma guerra que começou, sabe aonde? Lá no céu. Essa guerra começou lá no céu. É isso que a Bíblia falou aqui. Houve guerra no céu. Mas Lucas, como assim? Parece um lugar estranho para começar uma guerra. Tanto lugar para começar uma guerra, vai começar no céu. Um lugar perfeito. Que coisa é essa? Como pode isso? Amigo, essa é a guerra por trás de todas as guerras. A guerra que começou no céu. E nós só poderemos entender a situação do ser humano, o sofrimento humano, nós só entenderemos a guerra que acontece nesse mundo, o sofrimento humano, se nós entendermos como se originou o mal, se nós entendermos como começou essa guerra. E a Bíblia fala que essa guerra começou lá no céu. E Deus, amigos, Ele deseja que nós o sigamos, que sirvamos a Ele e façamos o bem. Mas é importante também conhecer o outro lado da moeda. E como se originou o mal. A Bíblia diz que esse grande conflito, ele teve início lá no céu. Entre um anjo de luz. É isso mesmo. Hoje há tristeza, sofrimento, depressão, ansiedade, estresse. Tudo isso é uma continuação de uma guerra que começou lá no céu. E essa guerra, planeta, em todos os lugares. Essa guerra está aqui.
Essa guerra que começou lá no céu, veio aqui para a terra. E eu convido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez. Abre aí, Ezequiel capítulo 28. Vamos abrir? Ezequiel capítulo 28, verso 14. A partir do 14. Diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei, profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Olha o 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus, para que te contemple. Uau, hein? Você viu o que a gente leu aí? Meu amigo, o verso 14 de Ezequiel 28, chega a dar um arrepio, viu? Sabe o que diz aí? Perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. A Bíblia diz que iniquidade significa, sabe o quê? Pecado. Então essa é a descrição que a Bíblia faz de Lúcifer, o anjo de luz. O anjo mais importante, o braço direito de Deus, o líder dos anjos. Perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. O ser humano, ele não consegue entender, não entra na mente do ser humano uma coisa: como a imperfeição e o pecado surgiu em meio à perfeição. Porque o que é perfeito é perfeito. Então, como a imperfeição surge no meio da perfeição? Sabe o que acontece? A Bíblia diz que nós não sabemos. E sabe como a Bíblia chama isso? O mistério da iniquidade. O mistério do pecado. A Bíblia chama isso de um mistério do pecado. Sabe por quê? Lúcifer era perfeito. Deus não corrompeu Lúcifer. Pelo contrário, Deus ele criou Lúcifer perfeito, um anjo de luz, um anjo perfeito, um anjo que tinha a perfeição moral, a perfeição física, a perfeição espiritual, mas Lúcifer escolheu se rebelar, Lúcifer escolheu se afastar de Deus, e Lúcifer, ele começa uma guerra lá no céu. O ponto crucial é, se você der liberdade às pessoas, liberdade de escolha, você corre um risco. Sabe qual o risco? As pessoas podem fazer a escolha errada. Porque em meio à liberdade, você corre o risco da pessoa fazer a escolha certa ou fazer a escolha errada. E Deus, ele correu esse risco. Deus, ele correu esse risco. Por quê? Porque em meio à liberdade pode existir o amor. Mas quando você tira a liberdade de uma pessoa, é impossível existir o amor. E o amor dos anjos existia porque Deus dava liberdade a eles. O amor é espontâneo e não pode ser programado e nem forçado. Mas tem outra questão. Será que o livre-arbítrio que Deus oferece é um engano? Será que o livre-arbítrio que Deus oferece é um engano? Pensa comigo. Se Deus dá liberdade de escolhermos se queremos ou não servi-lo, se queremos ou não segui-lo, se Deus dá liberdade para as pessoas escolherem se querem ou não segui-lo, por que as pessoas serão condenadas pelo fato de não terem escolhido a Deus? Hein? Se Deus te dá liberdade para escolher se quer ou não servir a Ele, por que as pessoas serão condenadas pelo fato de não tê-lo escolhido, de não tê-lo aceitado? Porque Deus, Ele não cria um lugar eterno para as pessoas que não aceitaram viver eternamente. Deus, ele se assemelha a um namorado possessivo. Sabe aquele namorado que é bem possessivo? Que fala assim para a namorada: olha, enquanto você está comigo aqui, eu te dou amor, te dou carinho, te dou proteção, mas se me largar, eu mato você. Conhece uma pessoa assim? Um namorado assim? Quando você estiver comigo, você tem tudo, mas se me largar, eu te mato. Olhando assim a grosso modo, parece o que Deus faz. Deus diz: se você me servir, se você estiver do meu lado, você tem amor, salvação e misericórdia
misericórdia, mas se me largar, você morre com fogo e enxofre. E aí muitos questionam, mas que liberdade é essa? Eu vou responder essa, sabe por quê? Vou te explicar. A Bíblia diz que vida só há em Deus, em ninguém mais. Não existe outra fonte de vida no universo a não ser Deus. Então escolher a Deus é viver. Não escolher a Deus, você está escolhendo por não mais existir. O contrário disso seria ilusório. Entre vida ou morte só há uma opção. Não existe outra fonte de vida no universo, a não ser Deus. Então quando Deus diz, vem para mim meu filho, senão você vai morrer, Deus não está ameaçando, Deus não está tirando o livre-arbítrio, é apenas uma constatação. Quando Deus disse para Adão e Eva, me obedeçam, venham comigo, senão vocês vão morrer, não era uma ameaça, era uma constatação. Quando Deus disse para Lúcifer, fica comigo, senão você vai morrer, é uma constatação, não é uma ameaça. É como se a água falasse para o peixe assim, olha, peixe, vem para mim, senão você vai morrer. A água não está ameaçando o peixe. Ela está apenas fazendo uma constatação, uma afirmação, uma realidade. Porque a água sabe que o peixe só tem vida nela. E Deus sabe que eu e você só temos vida ao lado dele. Deus sabe que ele é a única fonte de vida do universo. Escolher a Deus é viver. Não escolher a Deus, você está optando por não mais existir. Porque não existe vida longe de Deus. Deus é a única fonte de vida em todo o universo. Bom, meu amigo, até aqui tivemos uma ideia, tivemos um estudo muito claro sobre esse assunto, não é mesmo? Mas tem mais, não para por aí. Eu convido você, a sua família, a abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 14. Esse verso vai derrubar qualquer pessoa. Olha que verso, hein? Isaías capítulo 14. Abre aí sua Bíblia. Isaías capítulo 14, verso 12. Abriu aí? Encontrou o texto? Então diga amém aí. Falou amém? Diz amém. Agora sim, vamos lá. Isaías 14, verso 12. Olha o que diz. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Olha o 14. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Viu aí? Forte, né? Esse era o desejo de Lúcifer. Eu reinarei, eu governarei, eu dominarei, eu tomarei o trono, eu quero ser adorado, eu quero ser igual a Deus. Esse era o desejo de Lúcifer. E quando Deus se depara com esse desejo, ao lidar com Lúcifer, ao lidar com esse problema que haviam criado no céu, o único método que Deus usou contra a rebelião de Lúcifer, sabe qual foi? Foi o seu amor. Deus não chegou com força bruta, não. Deus não chegou com força bruta ou exercendo toda a sua autoridade, o seu poder. Não, Ele chegou com amor. Ele chegou tendo misericórdia, Ele chegou com amor. E a arma que Deus usou foi o seu amor. Lúcifer podia usar suas mentiras, sua enganação, sua difamação, mas Deus usou a arma mais poderosa que Ele poderia usar, o seu amor. Amigo, dessa maneira, Deus, Ele queria fazer, sabe o quê? Revelar quem Ele é, que Ele é justo, que Ele é poderoso e que Ele é amor. Lucas, porque Deus poderia ter destruído Lúcifer ali na hora? Porque Deus não destruiu? Sabe por que Ele não fez isso? Porque se Deus tivesse destruído ele ali, os anjos ficariam em dúvida sobre o caráter de Deus. E Deus deixou que essa guerra continuasse. Sabe por quê? Para que o caráter de Lúcifer e a sua rebelião fosse mostrada diante de todo o universo. Para que a rebeldia de um anjo chamado Lúcifer fosse mostrada diante de todo o universo. Deus deixou essa guerra continuar para que Lúcifer fosse desmascarado e ninguém tivesse uma sombra de dúvidas de que Deus é
amor. Deus queria que a humanidade visse os terríveis resultados que o pecado causa. E Deus queria que a humanidade visse os terríveis enganos de Satanás, para que ele mesmo se desmascarasse diante de todo o universo. Outra coisa, Deus criou os homens, os anjos perfeitos. E Deus também, aqui na terra, ele tem sua criação. Ele criou um casal chamado Adão e Eva. Deus criou os anjos perfeitos. E o homem e a mulher, Deus os criou perfeitos também. Só que o homem também voltou as costas para Deus. O homem se rebelou contra Deus, contra os ensinos de Deus, contra a sua palavra. O homem abriu a porta para o pecado. Nossa terra é um planeta de rebelião. O nosso mundo é um planeta de rebelião, um planeta que não gosta de Deus, que se rebelou contra Deus, contra a palavra de Deus, que desobedeceu a Deus. E Deus quer revelar para todo o universo, para os mundos não caídos, o pecado e suas consequências. Você sabia que o planeta Terra é o planeta de estudo de todo o universo? Os outros mundos que não pecaram, eles estudam o planeta Terra, eles olham para o planeta Terra e aprendem uma lição. Eles veem que o pecado é ruim, que tem consequências e que causa morte. E que a desobediência a Deus não leva a lugar nenhum. Ou seja, nossa Terra é um planeta em rebelião e é um livro de estudo para todo o universo. Por que sofremos? Um inimigo fez isso. Por que morremos? Um inimigo fez isso. Porque existe doença? Um inimigo fez isso. Porque existe a morte? Um inimigo fez isso. Mas a grande pergunta é, Lucas, por que Deus não faz alguma coisa? Estamos aí há 6.000 anos que o pecado entrou no mundo. Por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus não faz alguma coisa contra o pecado? Sabe qual é a resposta? Deus já fez. Que notícia, hein? Você vê que notícia boa? Deus já fez alguma coisa contra o pecado. Deus já tomou suas providências para resolver o problema do pecado. Quando o ser humano pecou, perceba uma coisa, Adão e Eva pecaram, estavam lá no jardim do Éden, eles haviam pecado. Sabe o que aconteceu quando eles pecaram? Eles fugiram da presença de Deus, e Deus foi atrás, e Deus pergunta para os dois, onde vocês estão? E eles confessam ali o que tinham feito para Deus. E percebam uma coisa, quando Satanás faz o primeiro casal pecar, perceba que ele sai de cena. Percebeu? Por que ele sai de cena? Porque ele queria acusar a Deus. O Satanás pensou o seguinte, olha, Deus falou que ia matar se eles comessem do fruto. Então se Deus matar os dois, se Deus matar Adão e Eva, eu vou acusar a Deus. Eu vou chegar para ele e falar assim, Deus, que Deus é você? Já matou os dois? Me expulsou do céu, já matou os dois? Só por causa de uma frutinha que eles comeram? Só por causa de uma frutinha que os dois comeram, o Senhor já foi lá e matou eles? Anjos, cuidado, viu? Eles comeram a fruta, Deus matou eles. Cuidado para Deus não matar vocês também. Então Satanás falou, se Deus matar, eu acuso. Mas se Deus não matar, eu chego para Deus e falo assim, que Deus é você? Você não falou que ia matar os dois? Por que não matou? Você não tem palavra? Você não é um Deus de palavra? Então mata os dois, por que você não vai matar? Que palavra o Senhor tem? Deus iria ser acusado. Satanás pensou, coloquei Deus na parede, se ele matar os dois, eu acuso. Mas se ele não matar, eu acuso também. Só que o que Satanás não imaginava é que Deus já tinha um plano para tudo isso. E ali, quando Adão e Eva pecaram, Deus apresenta aos dois o plano da salvação. Deus apresenta a Adão e Eva o plano para salvar o ser humano. Deus fala assim, olha, Adão, Eva, eu aceito o arrependimento de vocês. Eu aceito o arrependimento de vocês. Vocês não querem morrer e eu aceito o arrependimento.
mas minha palavra não pode voltar atrás. Minha palavra não pode cair por terra. Então, Adão e Eva, eu não vou matar vocês, mas vocês é que vão me matar. E ali, Deus explica para os dois o plano da salvação. E meu amigo, na cruz, Jesus paga o maior preço pelo pecado. Deus já fez alguma coisa assim? A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus. Que notícia, não é? Que coisa boa. A Bíblia diz que Jesus pagou o preço e o salário do pecado. O salário do pecado não é a morte? Jesus morreu. Diz amém aí. Diz amém, meu irmão. Jesus morreu por você. Jesus salvou você. Sabe, a consequência do salário do pecado ficou sobre as costas de Jesus. E o preço que ele pagou será eterno. Sabe essa cicatriz que você tem, que tanto te incomoda? Sabe esse defeito físico que você tem, que tanto te incomoda? Na ressurreição isso vai sumir. Mas as marcas de Jesus ficarão para sempre. E mais, Jesus ficará para sempre retido a um corpo humano, porque ele pagou o preço do pecado. Jesus continua sendo Deus, mas ficará retido em um corpo humano e ficará para sempre com as marcas da sua morte, por amor a mim e a você. Hoje nós sofremos as consequências do pecado, mas o nosso sofrimento é temporário, é provisório, é só essa vida. Porque a vida eterna será alegria, será felicidade, porque estaremos ao lado de Jesus. Sabe, amigo, Jesus sempre foi Deus. Ele sempre foi Deus por natureza. Mas quando ele morre na cruz do Calvário, ele se torna Deus por mérito também. Porque ele viveu entre nós. Deus, ele não só conhece o mal por teoria, ele conhece o mal na prática, na sua própria carne. Ele conhece o sofrimento na sua própria carne. Então, quando eu pergunto para você, quando você pergunta para mim, por que Deus deixou o mal acontecer? Eu pergunto e falo para você, quem pagou o maior preço? Quem foi? Foi Jesus. Ele pagou o maior preço. Olhe para a cruz. E toda vez que você olhar para a cruz, não tenha dúvidas de que você é amado. Você é indigno, mas é amado pelo Pai Celestial. Você já se perguntou se Jesus o ama? Olhe para a cruz. Olhe para os cravos. Olhe para a coroa de espinhos. Olhe para as mãos de Jesus. E você nunca mais terá dúvidas de que você é o ser mais amado de todo o universo. Jesus não só fez algo na cruz, mas hoje ele continua fazendo algo. Ele não só fez, que foi sua morte, mas hoje ele continua fazendo. Você sabia disso? Que ele continua fazendo? Vamos abrir então o último texto, hein? Vamos abrir aqui o último texto dessa noite. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus. Quero que todos abram, hein? Porque esse texto é um texto muito especial. O texto para a gente fechar com chave de ouro. Hebreus 4, verso 15. Abriu aí? Vou ler então, hein? Vou ler. Diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Vou ler de novo, porque é muito lindo esse texto. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Meu irmão, olha aqui para mim. Olha aqui nos meus olhos. Você se sente decepcionado? Jesus
sabe o que é se sentir assim. Meu amigo, você se sente só? Jesus sabe o que é se sentir assim. Você está enfrentando depressão? Jesus sabe o que é sentir depressão também. Jesus sabe o que é se sentir assim. A Bíblia diz que Ele se compadece das nossas fraquezas. Ele veio aqui. Ele conhece o mal não por teoria só, mas por prática na sua própria carne. Você já foi traído, minha irmã? Você já foi traído, meu irmão? Jesus também já foi traído. Jesus sabe o que é ser traído. Você foi rejeitado por quem você tanto ama. Jesus sabe o que é ser rejeitado. Jesus sabe o que é se sentir só. Jesus sabe o que é ficar ansioso por algo que você tanto espera. Jesus sabe o que é ter depressão. Ele entende a tua dor. Jesus sabe, jovem, a tristeza que é quando você não consegue passar na faculdade dos seus sonhos. Ele entende você. Jesus sabe como você se sente quando não tem dinheiro para alimentar sua família. Quando o pão de amanhã é incerto. Ele sabe como você se sente. Ele sabe como você se sente quando tem uma pessoa no hospital à beira da morte e você tanto ama essa pessoa. Jesus sabe o que é perder alguém. Jesus sabe. Jesus sabe como você está se sentindo agora. Sozinho. Você não está sozinho aí? Nessa quarentena? Deitado nessa cama com depressão? Triste? Jesus sabe como é se sentir assim. Porque a Bíblia fala que Ele conhece a sua dor. Ele conhece o seu desespero. Ele conhece a sua angústia. Ele conhece o seu sofrimento, porque Ele foi um de nós. Então Ele sabe o que você está passando. Jesus compreende você. Ninguém te entende? Jesus entende você. Jesus ama você. Ele morreu por você. A Bíblia diz que Ele se compadece das nossas fraquezas. E não importa o que você esteja passando, Jesus entende a sua dor. E Ele promete que estará com você, que estará do seu lado todos os dias até o fim. Amém? Amém ou não amém? Jesus sabe quem você é. E Ele prometeu que estaria sempre ao seu lado. E eu termino com uma história. Um dia, um garotinho estava lendo um gibi. E lendo ali aquele gibi, ele via o herói apanhando do vilão. O vilão batia no herói. E o menino ficava angustiado, porque ele estava vendo o herói apanhando, o herói que ele tanto gostava. E o vilão batia no herói e falava: eu te peguei. E o menino angustiado, sabe o que o menino fez? Colocou o dedo na página e foi para a última página do gibi. E na última página, a gente sabe, né? Que o herói sempre vence. Então o menino voltou para onde ele estava lendo e ele continuou lendo. E toda vez que ele viu o herói apanhando e o vilão falava: te peguei, o menino falava assim: pegou não. Se você soubesse o que eu sei, eu conheço o fim da história. E o menino continuava lendo e o vilão pegava e derrubava o herói e falava: você perdeu, você está preso. E o menino falava: tá não, hein? Se você soubesse o que eu sei, eu conheço o final da história. Meu irmão, minha irmã, no livro da nossa vida, muitas vezes parece que o mal vai vencer. No livro da nossa vida, muitas vezes parece que o herói vai perder e que o mal está vencendo, que nós vamos perder. Mas Jesus hoje te diz: se você soubesse o que eu sei, eu conheço o final da história. E no final da história, eu venci. Eu sou vencedor. E a vitória de Jesus é a minha vitória, é a sua vitória também.
Jesus não disse que seria fácil. E talvez eu estou falando com você que está passando por tanto problema, que perdeu até a esperança, que acha que não tem mais jeito, que perdeu a esperança, que perdeu tudo. Ei, é com você mesmo que eu estou falando. Levanta essa cabeça, meu irmão, porque Deus está falando com você. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa as suas lutas, suas dificuldades, suas tentações, suas provações, Jesus conhece você. E Jesus conhece o fim da tua história. E Ele diz, se você soubesse o que eu sei, no final você vai vencer. Só fica do meu lado. Fica junto comigo. Sabe por quê? Jesus já venceu o mal. Jesus já venceu Satanás. Jesus já venceu o pecado. Jesus já venceu a morte. E a vitória de Jesus é a minha vitória e é a sua vitória também. Se agarre a Jesus, abrace a Jesus e tenha certeza de que a vitória de Jesus é a sua vitória e é a minha vitória também. Deus prometeu, não que a caminhada seria fácil, mas que a vitória seria certa. Ele conhece o fim da história e Ele garante para mim e para você. E eu, pela fé, eu digo, se você soubesse o que eu sei, porque eu sei que no final o bem sempre vence o mal, e Jesus já venceu o mal, e a vitória dele é a nossa vitória também. Você quer hoje aceitar essa vitória que vem de Jesus? Quer ou não quer? Sim? Então levanta a mão aí, deixa eu ver. Levanta a mão aí. Repita comigo. Eu. Repete, meu irmão. Eu. Repete aí, vai. Eu aceito. Isso mesmo. A vitória de Jesus. Amém. Amém. Deus, Ele quer ver pessoas se entregando a Ele. Se você aceita esse convite de Jesus, bem antes que na terra houvesse luz, um ser de luz se transformou, tornou-se em trevas, vindo contra nós, grande conflito começou. Ser de Deus e então viver, ou deixo o mal levar-me a morrer. Quando estou em Cristo e Ele está em mim, nele eu serei fiel até o fim. Ele já lutou por mim e fez eu ser bem mais do que vencedor. Em minhas mãos está a decisão, seguir o reino do amor e refletir o evangelho em mim, ou me esfriar e
estou, pra onde eu irei? Quem está em mim, a quem eu seguirei? Eu escolho ser de Deus e então viver. Ou deixo o mal levar-me a morrer. Quando estou em Cristo e Ele está em mim, dele eu serei fiel até o fim. Ele já lutou por mim e fez eu ser bem mais do que vencedor. O eterno ganhou no Eu vou orar por você. Eu vou orar para que Deus te ajude, para que Deus cure a sua alma, para que Deus liberte você e para que Jesus entre na sua vida. Aonde você estiver, reúna a sua família, reúne todo mundo aí. Reúne? Reuniu? Então, vamos reunir todo mundo e vamos orar agora. Vamos fazer uma oração e Jesus vai entrar nos nossos corações. Todo mundo fecha os olhos e vamos juntos falar com Deus. Querido Pai Celestial, obrigado por essa noite rica, essa noite abençoada. Obrigado por essa live que nos proporcionou estar unidos com o Senhor, unidos pela Tua Palavra e unidos para adorar ao Senhor do Universo. Abençoa, Senhor, essa pessoa que está orando comigo agora. Abençoa essa família que está orando comigo agora. Essa pessoa talvez, ó Deus, está em lágrimas, porque ela pensa que está sozinha, porque ela não vê saída, ela não vê esperança, ela só vê sofrimento, só vê tragédia, dor, destruição. E ela está chorando porque ela quer ter um encontro com o Senhor, ela quer aceitar a Tua vitória. Então abençoa, Senhor, essa pessoa, derrama sobre ela o Teu bálsamo. Eu tenho certeza que decisões foram tomadas nessa noite, durante essa live, durante esse momento. Confirme, Senhor, cada decisão que aqui foi tomada. E que venham, ó Deus, ser decisões para toda a eternidade. Nos abençoe. Abençoe essa pessoa. Eu não sei onde ela está. Talvez está deitada, sentada, no sofá. Não sei onde ela está. Mas, Pai, abraça essa pessoa nesse momento. Abraça essa pessoa que ora comigo agora. Que ela sinta o Teu abraço, o Teu conforto. E que ela sinta o colo de Jesus Cristo. Nesse momento, Pai, quero entregá-la em Tuas mãos. Pedimos a Tua bênção. Pedimos que permaneçamos firmes nos Teus caminhos, firmes na Tua palavra, firmes ao lado de Jesus, até a morte ou até a Tua breve volta. Porque confiamos que ao Teu lado a vitória é certa, porque a vitória de Jesus é a nossa vitória também. Nesse momento, Senhor, como membro e futuro pastor da Tua igreja, entrego cada pessoa em Tuas mãos e as entrego ao Senhor, entregando também a minha vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Que Deus guie você. Que Deus te abençoe.